gente inicia o programa de hoje conversando com o Gustavo Andrade de Araújo, que é musicoterapeuta, para falar sobre a musicoterapia. Tudo bem? Seja bem-vindo aqui ao TPM. O que é a musicoterapia? Então, a musicoterapia é uma abordagem terapêutica que se utiliza de recursos musicais, não só instrumentos, mas como qualquer sons e objetos sonoros, a voz, instrumentos musicais, dentro de um processo terapêutico para reabilitar ou potencializar e desenvolver algumas habilidades nos indivíduos, né, nos pacientes que buscam essa nova terapia. Que tipo de habilidades? Por exemplo, a pessoa que tem muita timidez? A gente trabalha com habilidades cognitivas, habilidades motoras, habilidades sociais, habilidades de timidez, concentração, memória. Serve tanto para crianças, jovens, idosos, para todas as idades? Não tem uma faixa etária, tanto que a gente pode começar desde a estimulação precoce, que é de 0 a 3 anos, até as pessoas mais idosas, né, de 80 a 90 anos. Então, com deficiência também, trabalho bastante. E para ser musicoterapeuta, o que precisa? Existe um curso para isso? Então, nós temos um curso de musicoterapia agora aqui no Rio Grande do Sul, que iniciou no ano de 2003, em São Leopoldo. É o primeiro e único curso de musicoterapia do Rio Grande do Sul. Então, até no entanto, eu sou formado da primeira turma, foi formado em 2007 com mais 3 colegas. E é um bacharelado, né? Então é uma graduação, não é uma especialização, como a maioria das pessoas acha que tem que ser músico e faz uma especialização em musicoterapia. Na verdade, as pessoas estão vendo violão aqui, vários instrumentos que ele trouxe, e ele não vai me ensinar a tocar violão aqui no programa, né? Não. Na verdade, a musicoterapia não ensina o paciente a tocar um instrumento. É através do instrumento que eu desenvolvo algumas habilidades. Isso, de expressão, de autoexpressão, de autoconhecimento. É que o instrumento ele é utilizado como um recurso para aproximação, que é o diferente que a gente usa da psicologia, que usa unicamente a palavra. A gente usa a palavra, mas também usa o instrumento como um recurso para justamente trabalhar essa área de timidez das pessoas que não conseguem se expressar através do verbal, então a gente usa o instrumento que é o não verbal. Na verdade, através do instrumento, então a musicalidade não importa, ou seja, eu posso tocar vários tipos de... porque quando veio essa pauta pra gente de musicoterapia, eu imaginei automaticamente uma música clássica, né, uma música de Chopin, algo assim que deixasse a pessoa mais tranquila. Eu pensei que tivesse a ver com a musicalidade. Não, nada a ver. Na verdade, é o que a gente sempre fala, né? Não existe a farmacopeia musical. Nenhuma música é um remédio. A gente chega, que a música tal vai me fazer bem, eu vou sair, eu vou vir no rádio, estou fazendo musicoterapia. Não, para fazer musicoterapia é necessário ter um terapeuta, que é a pessoa que vai observar as manifestações do paciente, para assim intervir e interagir junto com essa pessoa, né? Então a gente vai usar o instrumento como um recurso para poder, através das manifestações que ela mostra no instrumento, se é muito forte ou muito fraco, que essa pessoa está querendo demonstrar agressividade ou proteção. Por exemplo, Gustavo, o pessoal que está nos assistindo agora, tá? Para que pessoas que é indicada a musicoterapia? Que problemas, por exemplo? Assim, a pessoa que tem problema de timidez, problema de concentração, como a gente falaste. O público que trabalha é um público assim que não... Uma coisa que tem que deixar claro é que a pessoa não precisa saber música para fazer musicoterapia, né? Que tem aquela história, mas eu não sei tocar nada, como é que eu vou fazer musicoterapia? Tu tem que ter apenas uma sensibilidade à música, a poder perceber a música. Então a musicoterapia ela é aconselhada para pessoas que querem trabalhar a fala, querem trabalhar interação com o público, querem trabalhar autoestima. Além de tocar, tem canto também na Além de tocar, tem canto. Tem tudo isso. Tem canto, tem expressão corporal. Não vai fazer cantar aqui, né? Não. E quanto tempo a gente nota melhor? Como é que acontece uma sessão, por exemplo? Eu vou te procurar, eu tenho problema de timidez, em excesso. A gente faz assim, normalmente a gente não consigo me expressar em público, isso dificulta a minha vida. Isso seria as queixas, né, que é a anamnese. Então a gente faz, primeiramente, nas 3 primeiras sessões a gente faz entrevistas, onde na primeira entrevista a gente entrevista, no caso de, por exemplo, crianças, a gente entrevista os pais, os responsáveis por essa criança, para saber o que eles falam sobre essa criança. Depois a gente faz uma entrevista direto com a criança, com os instrumentos, para ver como é que ela age e para ver se aquilo que os pais falaram sobre ela realmente é fiel e serve como um diagnóstico prévio. E depois os pais podem ter uma visão. Isso, às vezes eles falam, meu filho fala tudo errado, e chega na sessão, o filho fala tudo certo. Então é uma coisa do filho com os pais. Então essa é uma outra coisa que a gente vê, a relação família, cliente-família. E a terceira sessão aí todo mundo junto. Aí os pais, a criança, ou a pessoa que vem fazer a sessão, com os instrumentos e ver como é que funciona essa interação. A partir daí a gente faz objetivos, então, aí sim, trabalhar timidez ou trabalhar articulação, porque às vezes a pessoa tem timidez justamente porque ela não tem uma boa articulação vocal. Então ela acaba se fechando.
E acaba se fechando. Então, na musicoterapia, a gente estimula isso, através da música, que é de conhecimento dela, e assim a gente vai indo. E por que vai se dando essa melhora, assim, por exemplo, em cada sessão? O que acontece com o meu organismo que eu acabo melhorando? É a forma de me desafiar, por exemplo, eu acabo notando que eu consigo me expressar melhor com a música. Como é que eu noto? O que acontece que eu melhoro? Digamos assim, a melhora de alguns, dependendo do estado clínico, ela demora de 5 a 6 meses para começar a notar. Não é automático. Não é automático. Demora um pouco, porque até a pessoa ir se soltando, ir se acostumando, como é que funciona com... Ela vai se desafiando diariamente. Exatamente. E aí é uma sessão que dura 45 minutos, né? Então a gente pode fazer no máximo de 3 sessões por semana, porque mais que isso vai ficar muito pesado. É muita carga que a gente põe em cima da pessoa para ela se desafiar, né? Para ela se explorar. Né? E existe, por exemplo, claro que não tem como generalizar, mas um problema comum, por exemplo, entre as crianças, dos adolescentes, né? A rebeldia, eu acho que é a primeira coisa que chega à mente quando a gente fala em adolescência. E na fase já dos idosos, fase adulta e os idosos, existe algum problema, por exemplo, assim, as crianças elas têm mais esses problemas, os adolescentes mais esse? O que a gente nota é que às vezes as crianças e os idosos é bem parecido. Né? Então, eles agem meio que da mesma forma, tudo é uma descoberta, tudo eles querem testar, querem ver como é que funciona. E os adolescentes não, eles já querem botar o que é deles, uma coisa forte, e tem que ser o que eles querem e é do jeito deles. Então, a gente vai trabalhando isso, de limites, de impor, agora tem que fazer isso, agora tem que fazer aquilo para poder te melhorar. Porque, pelo que eu entendi, então, a musicoterapia não é só para a pessoa se soltar, mas também, às vezes, para conter mais. Sim. Aquele adolescente que é rebelde, que quer... É que tem os dois lados, né? Tem o limite e tem a permissão, né? Então, tem uns que são tão tímidos que a gente tem que permitir que eles façam alguma coisa. Tem outros que são tão extrovertidos que a gente tem que começar a limitar para até eles terem um ambiente, por exemplo, estar num consultório médico esperando, não ficar mexendo em tudo ali, saber se controlar, se comportar com o meio social. Então, tudo isso é trabalhado no setting terapêutico, a gente chama de setting. Todos os instrumentos que são trabalhados com cada paciente, ou o paciente pode escolher, por exemplo, ou ele escolhe ou tu que escolhes? Por exemplo, esse vai ser melhor para ele, para desenvolver. Na verdade, tudo depende do objetivo que for trabalhar. Por exemplo, se eu for trabalhar motricidades, eu quero trabalhar motricidade ampla e fina. A ampla que é aquela grossa, de mexer bem o corpo. Aí seria o que? A forma de se expressar da pessoa? Isso, eu tenho que escolher instrumentos que vão mexer o corpo dela. Então eu tenho que segurar a motricidade. Porque eu falo demais com as mãos. E a fina é aquele movimento mais refinado, que a pessoa, por exemplo, na geriatria, que tem as pessoas que têm mal de Parkinson, eles ficam muito tremendos. Então a gente escolhe alguns instrumentos que têm um peso adequado para que eles comecem a controlar essa movimentação e reestruturar a musculatura e começar a ter um melhor controle, né? Gustavo, tu trouxeste alguns instrumentos aqui para a gente mostrar como é que ele é utilizado em cada sessão, né? Isso. Agora é contigo aqui, o que a gente faz? Agora, como eu estou trabalhando lá na Clínica Vitalis, que é um centro de geriatria, a gente está trabalhando basicamente lá cognição, né, memória e motricidades. Então eu trouxe alguns instrumentos para demonstrar mais ou menos como é que funciona o trabalho da musicoterapia lá na clínica. Né? Então, aqui eu tenho um instrumento que eu trabalho memória. Posso pegar? Claro. Motricidade fina. Esse aqui é para quê? Para movimento de pinça. Assim? Não, é o normal. Pega a baqueta com o normal e na hora de bater o instrumento, a gente está trabalhando a mão, né? Que é o movimento refinado, que às vezes para pegar um garfo para se alimentar, fazer higiene. Então, tem muitos que tem deficiência na mão. Então, aos pouquinhos, com o som do instrumento, pode bater. Esse é o metalofone. Ele vai estimulando, o som estimula a pessoa que ela se mantenha tocando. Né? Só que não interessa para o musicoterapeuta o som que está saindo, a estética do som que está saindo, e sim o movimento que a pessoa está fazendo para que saia esse som. Então, essa é uma das diferenças da musicoterapia para a aula de música. Né? Que a aula de música ela vê muito a estética musical. Isso está fazendo certo ou errado. E a musicoterapia, isso é secundário. Né? A gente vê mais como é que está funcionando a interação do cliente com o terapeuta. A concentração dele nesse momento aqui. Também. Esse é para trabalhar a motricidade fina. Esse aqui, que é o famoso pau de chuva, pode pegar nas suas extremidades e vai balançando. Faz um barulhinho. Ó, chega bem perto do microfone para vocês poderem escutar bem. Ó. É de cima para baixo. Esse é o instrumento mais característico para trabalhar a motricidade ampla. Né? Então, dependendo do tempo, do movimento, tem que segurar mais. Olhando assim, parece bem fácil de tocar, mas o pessoal que já tem um pouquinho mais de dificuldade, às vezes a gente tem até que auxiliar
Então, às vezes, eles pegam com uma mão e a gente fica com a outra mão botando para cima e diz, agora bota para baixo. Eles têm que botar para baixo. Então, esse tipo de coisa. E esse aqui que é o instrumento mais interessante que eu trouxe da Argentina. Samba, né? Esse é uma borboleta. É uma meia-lua borboleta. Pega bem no meio dele. E esse instrumento interessante dele é que ele trabalha movimentos de rotação. E também para frente. Então, é outro instrumento para trabalhar a motricidade ampla. Sim? Pode ser para frente ou para os lados. Então, é um instrumento característico do pessoal lá da Argentina, legal, esse movimento, para trabalhar os braços e tal. Assim que funciona. E o nosso último instrumento, que é o violão, que todo mundo esperando. Você tocando agora. Esse violão que você está segurando, ele é um violão que a gente chama que está em afinação aberta. O que seria afinação aberta? Seria a mesma coisa que estivesse fazendo essa nota. Não sei se dá para o pessoal mostrar aqui. A gente chama de a nota Sol, né? Então, essa nota que eu estou desenhando aqui no violão é a nota que está saindo no violão dela, mas sem ela precisar fazer. Né? Ai, gostei desse violão. Então isso chama de afinação aberta. Porque isso estimula muito o autoestímulo. Eu não sei tocar. Aí tu então pega esse instrumento aqui, tu só vai segurar com uma mão e com a outra vai tocar assim. E vai sair o mesmo som que eu estou fazendo aqui. E aí, com isso, a gente está tocando na mesma tonalidade, usando a mesma estrutura musical. Tu vai fazendo essa nota e eu posso ir solando. E a gente está junto na mesma música, sem muitos problemas. Na verdade, você que tá tocando, né? Então, isso é muito estímulo de autoestima, porque o pessoal, às vezes, quando começa, tô meio que me isolando. Tem muita risada também, né, Gustavo, pelo jeito, né? Risada, piada, cada um começa a contar a sua história de vida, então, muita coisa a gente vai aprendendo, né? Ai, que bacana. Lá na Vitalis, cada dia que eu vou, eu aprendo uma coisa nova, né? O pessoal sempre tem uma coisinha para me ensinar. Então, adorei. E os seus contatos para quem quer lá fazer uma anamnese contigo? Então, o meu e-mail é mtgustavoaraújo@gmail.com. Meu telefone é 9179-1089, aqui de Porto Alegre, na 51. Ou entrar no site da Vitalis. Que aí... E a Vitalis fica aqui em Canoas? Não, lá em Porto Alegre. Fica em Porto Alegre, na rua Carlos Uber, perto da Protásio Alves. Tem o site da Vitalis, que é o www.vitalis.com.br. Aí lá encontra todos os serviços, tudo que a gente faz. Lá como se fosse um hotel, né? Temos nossos hóspedes, que são nossos queridos vovôs e vovós. Bacana, adorei te receber aqui. A gente vai para um rápido intervalo e na volta tem mais TPM para você. Fica aqui comigo.